Que a graça e a paz de Deus estejam na sua e na minha vida. Hoje é o 5º capítulo da série de 21 dias, os milagres que Deus fez na minha vida. Antes de começar, eu vou ler 1 Coríntios 1:27, que diz assim: Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Ontem eu li sobre vaso quebrado, né? E por incrível que pareça, foi Coríntios também. E agora tá começando a ter uma lógica, os milagres que Deus está fazendo na minha vida. E cada versículo antes de eu começar a gravar o vídeo, eu peço para Deus colocar o versículo na minha vida, e Deus mostra. É isso que tá acontecendo. E o que esse versículo, ele foi um versículo muito importante na minha vida. Porque quando eu tinha 13 anos, a minha mãe foi para São Paulo fazer compras. Ela vendia roupa e aí eu fui com ela, ajudar ela. E eu tenho um tio meu que ele mora em São Paulo, na ABC Paulista. E depois das compras a gente foi passar o final de semana na casa desse meu tio. E no sábado à noite, a minha prima fazia parte do culto de jovens. E ela me chamou. Ela falou que ia ter uma pregação um pouco mais diferenciada nesse dia e me chamou. E eu fui. E, gente, quem tava pregando era um homem tatuado, daqui até pra baixo, os braços totalmente tatuados, tinha tatuagem no rosto, cabelo raspado. Na hora que eu olhei, eu falei assim, não, ele não é o pregador, não. E que pregação, de novo, que Deus me tocou. Eu não acreditava que um homem desse poderia ser tão usado para Deus. Eu lembro que ele falou que ele morou a vida inteira na Cracolândia e Deus tirou ele das drogas. Então ele fez muita coisa no período que ficou na Cracolândia, mas Deus usou a vida dele e ele estava trabalhando exatamente essa palavra. 1 Coríntios 27. Porque foi onde que Deus usou ele tremendamente, onde um lugar improvável que Deus poderia estar, Deus estava, amparou ele e fez ele sair do local onde ele estava. E isso me incomodava muito, porque quando eu tinha essa idade, que é quando você tá nessa fase, assim, todo mundo me chamava, você é doidinha, você tem um jeito espoleta, você fala muito, você gesticula demais, você é muito doidinha. E na minha cabeça eu achava que essa loucura era questão de ser doente mentalmente naquela época. Eu cheguei a pensar isso, que eu era louca. Aí tanto é que eu brincava, porque eu estudava num colégio particular e do lado era um hospício. Então eu falava assim, então eu vou dar um pulo ali no hospício que é mais fácil, já tô com o pé no hospício, tá tudo certo. Ó a cabeça, né? Mas enfim, e isso entrou muito na minha mente e eu usei muito esse versículo por mais de um ano e meio nesse período, exatamente por conta dessa loucura. Porque Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura para usar. Deus escolheu aquele cara que estava dentro da Cracolândia, que era totalmente tatuado para pregar o evangelho. Deus usou ele como improvável para pregar o evangelho. E eu tenho convicção que é isso que Deus quer fazer na minha vida. Ele tá usando o improvável, um momento que está sendo improvável na minha vida, para mim estar pregando o evangelho. Porque isso já é uma coisa que vem me incomodando, já vai fazer muito tempo. Há uns 3 anos atrás eu comecei a gravar uns vídeos, mas nunca fui de mais do que 2. E por que Deus pediu para mim justo 21 dias? Não sei, mas Deus vai me mostrar. Por que Deus está mandando eu falar os milagres que Deus fez na minha vida? Também não sei, mas Deus vai me mostrar. Então a gente está aqui exatamente o que eu estou me descobrindo e vocês vão descobrir junto comigo também o que Deus quer me mostrar durante 21 dias. Por isso que eu estou fazendo esses vídeos. E o que veio muito forte foi a história de Davi. Davi era improvável. Para os homens ele era um louco, porque ele era só um pastor de ovelhas. Só um pastor de ovelhas. E ele falou que conseguia derrotar o gigante. Tanto é que o rei colocou uma armadura e uma espada na mão de Davi, mas isso não cabia a Davi, porque ele não conseguiu aguentar o peso da armadura nem carregar uma espada, porque ele não tinha
ele não era preparado para aquilo. O que ele era preparado era carregar 3 pedras e um estilingue. Isso ele tinha convicção. Isso ele estava preparado para carregar. E foi dessa forma que Deus usou Davi para matar o gigante. Então, se você sente louco, quebrado, fora do caminho, fala que não tem mais salvação para você, é aí que Deus vai te usar. Tá entendendo? É aí que Deus vai te fortalecer e vai usar você através da sua vida para pregar. Da mesma forma que um tatuado com a cabeça raspada, que morava na Cracolândia, entregou a sua vida para Jesus, você também pode fazer. Você pode estar daqui a uns tempos pregando o evangelho para Deus, porque é dessa forma que Deus usa. Ninguém sabe se hoje vai nascer um pregador, se vai ter um pregador que fala bonito, se vai ter um pregador que sabe falar as coisas. Olha, tem 3 pessoas que eu assisto podcast constantemente, que é Mulher Sábia, o Café com Deus Pai, que hoje está muito reconhecido, né? E o David Leonardo. Se a gente for olhar a história deles, não tem nada a ver, mas Deus usou o improvável. E é aí que Deus quer entrar na minha e na sua vida. Usar o improvável para mostrar para a humanidade, para mostrar que está escrito na Bíblia, para mostrar para o mundo que ele usa da forma e como ele quer. Não ache que o quebrado e a loucura que você tem é uma doença, porque às vezes Deus pode te dar uma guinada de 360 e usar essa loucura e esse seu quebrantamento para pregar o evangelho dele. Hoje você pode estar quebrada, mas amanhã você pode estar cicatrizada e estar orando, falando a palavra de Deus para uma pessoa que está passando a mesma coisa que você já passou. Então pensa nisso. Se hoje Deus está pedindo para você passar por um deserto, por um momento de aflição, é porque Deus quer te mostrar. De novo, Deus quer mostrar alguma coisa pra gente. Ele mostra constantemente, 24 horas por dia. Por isso que na palavra está escrito, ore incessantemente, para que a gente se proteja do inimigo e que a gente consiga ouvir a voz de Deus, porque Deus fala com a gente nos mínimos detalhes. Deus fala com a gente em horários imprevisíveis. Deus usa pessoas que a gente nunca achou que iria ver na rua, que a gente nunca achou que poderia ver, mas Deus usa. Se Deus está incomodando no teu coração, é porque Deus quer te usar. Então, usa isso, usa essa loucura a teu favor, porque Deus tem muito a ensinar você e a mim também. E essa loucura, que ela se torna uma loucura tão grande que ela se converte em gratidão. Gratidão porque Deus fez você passar por isso, mas você louvou e agradeceu a Deus por passar, e você aprendeu e teve a lição, e hoje você é um testemunho vivo do que Deus fez na sua vida, e você testemunha com bom grado, com alegria, através da sua voz, através da sua vida, através do seu... até às vezes você nem precisa falar, mas do teu comportamento Deus te usa. Deus vai te usar em lugares e em pessoas que você nunca pensou que Ele poderia usar, Deus vai te usar. Então, coloque essa loucura no lugar certo, que essa loucura sua, ela vire e se transforme em gratidão, e que seja elevado aos céus esse momento. Eu vou estar orando por você e por mim. Pai amado, Pai misericordioso, obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor me ensinou mais uma vez que na minha loucura ela tinha um propósito, que na minha loucura o Senhor estava já começando a me moldar, que na minha loucura o Senhor estava me mostrando que o Senhor usa em lugares pessoas improváveis, que é isso que o Senhor mostra na Bíblia, que o Senhor prega, que quando o Senhor entra, quando o poder do Senhor entra e quando tem um agir do Senhor, não há quem derrube, não há quem faça mudar, porque o que cabe em mim, o que é para ser meu, não cabe em mais ninguém. Hoje, Pai, eu só tenho gratidão,
Hoje eu quero fazer uma oração de gratidão pela vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra agora. Gratidão pela minha vida, pela minha família, pela vida dessa pessoa, por esse momento aonde ela estiver. Gratidão pela casa, pelo alimento, pela água que ela está bebendo, pela cama que ela dorme, Pai. Hoje eu só quero agradecer a Ti, porque o Senhor usou os improváveis, o Senhor tem transformado a vida de tantas pessoas, o Senhor tem usado na maneira como o Senhor quer. Que o Senhor continue nos usando da maneira que o Senhor quer, que a nossa loucura ela se engrandeça tanto que ela vire gratidão, gratidão porque passamos pelo momento da aflição, passamos pelo momento da luta, mas glorificamos a Ti e isso se transforma em gratidão, que através do nosso testemunho outras pessoas possam ser usadas. Eu glorifico o Seu nome e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus esteja abençoando a sua e a minha vida e uma excelente semana.